nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo de Páscoa, e hoje nós lemos do Evangelho segundo Lucas, o capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 49. Assim está escrito: Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Esta é a palavra do Senhor, a leitura do Evangelho para este domingo. Ouvimos antes da nossa reflexão um hino e nele meditamos. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, no consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Esses dias tinha uma postagem no Facebook de uma foto de uma prova infantil de matemática e havia uma série de bombons desenhados e o enunciado dizia: coloura a metade dos bombons.
A criança que fez a prova entendeu que deveria colorir a metade de cada um dos bombons e assim fez. E a graça da história é que, certamente, quem preparou a prova de matemática queria que as crianças colorissem a metade da quantidade de bombons desenhados ali. E aí alguém pode pensar assim, há um problema de capacidade por parte da criança, e outras pessoas podem pensar assim, não, mas há um problema nessa instrução, no enunciado que não está claro. Não está claro, ele é ambíguo, pode ser entendido realmente das duas formas. Isso é só uma postagem divertida que circula por aí, mas eu comecei a pensar nessas questões de informação, instrução e capacidade. Isso não aparece só em momentos tão amenos e que resultam em postagens divertidas. Eu lembrei de situações mais desagradáveis quando temos que montar, por exemplo, um móvel e enfrentamos sérias dificuldades. Ou, por exemplo, quando temos que aprender a usar um eletrônico novo, minimamente complexo, e aí nós recorremos ao manual de instruções. E o manual de instruções, se bem observado, não traz somente instruções. Antes das instruções, ele vem com informações. Informações sobre que produto é esse, quais são as peças, quais são os parafusos, quais são os botões em alguns casos. Primeiro a informação, o que temos diante de nós, quais são as especificações, inclusive. Em seguida, sim, vem as instruções, porque só a informação não nos serve para muita coisa. Saber o que está ali e não saber como proceder, quais as ações tomar, não nos ajuda tanto assim. Então precisamos sim da informação primeiro e depois das instruções, e isso encontramos nos manuais. Passo 1, passo 2, passo 3, faça isso para aquilo, e assim vai. Temos então informação e instrução. Mas uma coisa que os manuais não contam frequentemente é que só informação e instrução também não é suficiente. Nós precisamos de certa capacidade. Isso fica muito claro no caso das montagens de móveis, por exemplo, porque um especialista monta um armário gigantesco em questão de menos de uma hora, muitas vezes, e às vezes sozinho. E uma pessoa inexperiente pode precisar de mais de um dia para montar uma mesa pequena e pode precisar de ajuda também. Capacidade também é importante, isso os manuais não costumam muito dizer. Mas mais importante é que eu pensei que esses três elementos, informação, instrução e capacidade, também são importantes para atividades menos triviais. Aqui nós falamos disso, né, de montagem de móveis, de uso de eletrônicos, de provas de escola, mas também valem para os discípulos de Jesus, para a tarefa inicial que eles tinham diante de si, lá no começo, e vale para a vida cristã também. Observemos o texto que nós lemos hoje. Jesus de fato aparece para os discípulos e o que ele faz inicialmente é dar a eles uma informação devida e cuidadosa sobre o que eles têm diante de si. Eles estão se confundindo, pensando que se trata de um espírito, estão muito eufóricos e por isso não compreendem. Jesus tem todo o cuidado para fazer com que compreendam. Eu estou aqui, eu estou vivo, sou eu mesmo, de carne e osso, ressuscitado. É isso que vocês têm diante de vocês, diante dos olhos de vocês. Veja, nós temos esse cuidado de Jesus quando ele manda tocarem nele, quando ele come diante dos discípulos, até que eles tenham a informação devida. Mais do que essa informação simplesmente, ele ainda enfatiza para os discípulos que isso aconteceu a ele para que se cumprissem as Escrituras. Ele mostra para os discípulos que o que ele tinha vivido e o fato de ele ter morrido, ressuscitado, isso tudo era cumprimento do que já estava prometido na lei, nos profetas e nos salmos. Os discípulos precisam saber disso, tanto é que diz ali o texto que Jesus assim abriu a mente deles para compreenderem as Escrituras. Veja como é importante essa informação bem assentada que agora eles têm. Mas tem outra questão. Os discípulos então ouviram que ele havia padecido, morrido, tudo isso prometido, mas faltava ainda que se anunciasse a todos os povos, no nome dele, o arrependimento para a remissão de pecados.
E aqui nós temos a instrução, aqui nós temos a indicação aos discípulos do que é para ser feito ainda, quais as ações precisam ser realizadas ainda. Aqui eles sabem disso, eles não precisam ficar então se perguntando depois e pensando, e agora? Qual que é a nossa função nesta terra? Eles já sabem, e Jesus explica claramente dizendo, vocês agora são testemunhas disso. Essa é a tarefa, essas são as ações que vocês devem levar a cabo. Muito bem, eles têm então a informação correta sobre Jesus, sobre o que aconteceu, eles têm a instrução sobre o papel que eles precisam desempenhar agora e a capacidade. E a capacidade nós vemos aqui também prometida quando Jesus lá no versículo 49 diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Obviamente, Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, daquilo que nós nos lembraremos no dia de Pentecostes, mais adiante, no mês que vem. Mas aqui nós já precisamos ter ciência disso. Os discípulos precisam dessa capacidade para serem testemunhas, para anunciarem o que aconteceu, para proclamarem e convidarem as pessoas ao arrependimento, para perdão de pecados. Sem essa capacidade, eles não poderiam fazer isso. Então, temos agora sim o quadro completo. Temos informação, temos instrução e temos a capacidade que vem do Espírito. Isso é tão importante para os discípulos e também para a igreja como um todo, porque a igreja tem a mesma tarefa sempre. Essa mesma tarefa central continua valendo, a mesma instrução continua valendo. E às vezes a igreja pode perder um pouco o foco, pode se confundir um pouco. Isso poderia ter acontecido muito cedo. E eu lembro da cena lá de Atos 3, quando Pedro cura um paralítico. Vocês se lembram? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso lhe dou, levanta e anda. Pedro poderia ali ter se confundido, poderia ter focado simplesmente na realização dos sinais, dos milagres, que traziam atenção sobre ele, poderia ter então desvirtuado e esquecido, mas ele não faz isso, ele se lembra da instrução de Jesus, e tanto é que no discurso de Pedro, o que nós vemos é justamente a realização dessa tarefa que Jesus tinha deixado. Pedro fala da morte de Jesus, Pedro testemunha da ressurreição de Jesus, então Pedro anuncia e convida ao arrependimento para perdão de pecados. É isso que Pedro faz. Ele volta à instrução e por isso ele não se perde. E de fato a igreja precisa também se voltar e voltar à instrução de Jesus muitas vezes, porque ao longo dos séculos e ao longo dos anos a igreja pode perder o seu foco e pode se transformar em algo que não parece tanto com o plano de Jesus. Ela pode se parecer mais com uma empresa, algumas vezes, pode se parecer com um clube social, quem sabe com um clube tradicionalista, que aí está para manter uma tradição regional ou mesmo uma tradição de origem étnica, ou pode também se transformar num centro de entretenimento, simplesmente, em que o que mais chama a atenção e o que mais preocupa é que haja novidades divertidas para as pessoas a todo tempo. Isso tudo não é função da igreja, não é a função principal da igreja. Então ela se volta à instrução. E quando ela se volta à instrução, ela se lembra, nós precisamos sim proclamar o Evangelho de Jesus, proclamar o Evangelho do perdão, testemunhar. E a capacidade para isso, assim como os discípulos a receberam no Pentecostes, nós recebemos essa capacidade também, nós bem sabemos disso, no Santo Batismo, quando pela palavra unida ao elemento água, nós fomos regenerados, nós recebemos e nos tornamos habitação do Espírito Santo. Que coisa bonita e que gratidão isso nos dá. Na verdade, eu vou dizer que há 3 aqui motivos de gratidão que eu queria enfatizar. Os 3 motivos de gratidão seriam: primeiro, nós agradecemos a Deus hoje pelo perdão de pecados, porque isso que Ele fez, isso que é testemunhado, chegou a nós, nos alcançou e mudou a nossa condição diante de Deus, de perdidos para salvos. Nós agradecemos também neste dia porque Deus permitiu,
e nos convidou a fazermos parte, a termos parte nessa tarefa maravilhosa, que é a tarefa mais sublime que está em desenvolvimento na Terra, que é a tarefa da proclamação da boa notícia do perdão de Deus. É sermos testemunhas disso. Que bênção sermos colaboradores de algo tão maravilhoso. Agradecemos por isso também. E agradecemos, por fim, pela dádiva do Senhor que nos deu o Espírito Santo para que isso tudo pudesse ser uma realidade na nossa vida, para que nós pudéssemos receber o perdão e para que nós pudéssemos colaborar e ter parte nessa missão. Isso é bênção de Deus, isso é maravilha de Deus, isso não é simplesmente manual de instruções, isso não é burocracia, isso é o Cristo vivo em nosso meio, agindo ainda hoje. Cristo que morreu, mas também ressuscitou. Por tudo isso, as palavras que me vêm à mente simplesmente são graças a Deus. Bênção de Deus, que Ele continue te abençoando, te iluminando e te conduzindo. Nós vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela vida, pelo perdão e por sermos parte do Teu povo que anuncia o Evangelho. Nós te louvamos por Tuas obras e por Tua bondade. Também trazemos a Ti nosso pedido de socorro. Muitos de nós têm visto pessoas próximas sofrerem e até morrerem nestes dias. As histórias de dor se multiplicam e por isso se multiplica também o nosso clamor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das pessoas que sofrem e abençoa-nos com tempos de paz. Para isso, dá sabedoria a quem toma decisões que afetam a vida de muitos. Tem misericórdia de nós e fortalece-nos para que, em meio a tanta tristeza e escuridão, sejamos como luzeiros e tenhamos nos lábios a mensagem que concede verdadeira e eterna alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.